Olá, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Meu Negócio é Semijoia. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, empreendo com semijoias há quase 18 anos e criei o Meu Negócio é Semijoia, o programa Meu Negócio é Semijoia, para ajudar mulheres a conquistarem sua independência financeira através do empreendedorismo com as semijoias, mesmo que estejam começando do zero. Então, o lugar para você aprender tudo sobre semijoias é aqui. Então, bora lá. Estamos hoje fazendo a nossa 46ª live e o tema que foi escolhido para hoje foi o seguinte: vantagens e desvantagens em trabalhar com as semijoias consignadas. Então, esse foi um tema recorrente na semana passada, praticamente toda. Eu tive muitas perguntas, muitas dúvidas sobre esse modelo de venda, né, que é o consignado. Então, eu resolvi fazer a live de hoje em cima disso, que é pra gente tirar uma série de dúvidas, né? Dúvidas e entender direitinho como é que funciona o consignado e quais são as suas perspectivas de crescimento se você escolher esse modelo de parceria, né? Esse modelo de venda. Consignado é um modelo de venda, tá? Cheguei aqui na palavra certa, é um modelo de venda, né? De compra e venda, que seria assim, de um relacionamento comercial, né? De uma transação comercial, onde o fornecedor deixa uma quantidade de peças com a vendedora. Aqui eu vou falar como vendedora, que é o nosso caso aqui das semijoias, né? Então você chega lá no fornecedor, ele vai te dar um mostruário ou uma quantidade de peças que você mesma vai arrumar no seu mostruário e você não paga por essas peças nesse momento, tá? Então, o momento que ele te entrega as peças, você vai assinar provavelmente algum contrato com ele, você vai ter que deixar algum documento, alguma garantia lá com ele, e então você leva as peças para casa e tem um período para vender essas peças. No final desse período, você volta lá e faz o acerto de contas com ele. Você vai devolver a mercadoria que você não vendeu e vai pagar pelas que você vendeu, tá? E como é que isso funciona? Ele vai te dar uma comissão em cima da mercadoria que você vendeu. Então, vamos supor que você trouxe 20 peças para casa e vendeu 8. Então, você vai devolver para ele as 12 que você não vendeu e vai ganhar comissão em cima das 8 que vendeu, tá? É assim que funciona. Quem é nesse modelo que assume o maior risco? Responde aí para mim. Quem é que assume o maior risco nesse modelo de compra e venda? Compra no teu caso e venda no caso do fornecedor. E aí a gente vai já desenvolver o nosso raciocínio em cima disso. Vocês vão ver que tudo isso faz muito sentido. A pessoa que está assumindo maior risco nessa transação é o fornecedor, porque você não está pagando nada. Você está trazendo para casa as peças que você está comprando e você não está pagando nada. Então, se você não vender, você não vai ter prejuízo nenhum. Já o fornecedor corre uma série de riscos caso aconteça alguma coisa com você. Eu não tô falando você, eu tô falando a pessoa que foi lá e trouxe as peças. Se a pessoa sumir, se a pessoa perder o mostruário, as peças, se a pessoa, por má fé, não devolver as peças, então é o fornecedor que vai arcar com toda essa despesa. Ele tem um risco muito grande de as coisas não darem certo e ele ficar com todo o prejuízo. Por isso, ele tem uma lucratividade muito maior do que da compradora, da pessoa que está indo lá pegar as peças consignadas, porque ela não tem risco nenhum envolvido. Se vender, paga; se não vender, não paga e não fica com estoque parado, né? Não precisa comprar esse estoque. Então, a partir daí, a gente vai começar a mostrar aqui quais são as vantagens e as desvantagens desse modelo de venda, tá? Como é que funciona essa comissão, né?
Quando a gente chega lá no fornecedor, é muito comum que eles tenham um contrato para a gente assinar, para ficar o preto no branco, né? Ficar uma coisa muito clara. Quando tudo que é esclarecido, depois você não tem problema com isso, né? Então, tem um contrato normalmente. Eu fiz consignado uma vez há muitos anos atrás, e não era nem semijoia ainda era chapeado. E eu não me lembro como é que a coisa funcionava. Se eu não me engano, era uma nota promissória que se assinava. Ela não sei nem se isso é legal ou se não é, tá? Eu não trabalho com esse modelo. Mas hoje em dia eu sei que tem contratos, que se faz contratos onde você, lá eles colocam eles relacionam as peças que você está levando, fica especificada a sua comissão, e é assim que tem que ser, né? Então é muito mais seguro para os dois lados assim, porque se ele está combinando que a comissão é tanto, não pode, na hora de você fazer o acerto, não dar a comissão que foi combinada, né? Então o contrato é para isso, que é para o combinado ser cumprido de uma forma que seja bom para as duas partes, porque esse tipo de negócio é uma parceria, também é uma parceria, né? Onde os dois lados ganham. Óbvio que um lado ganha muito mais, que é o fornecedor, e a vendedora ganha menos, porém ela quase não tem risco, praticamente não tem risco, a não ser de perder a mercadoria e ter que pagar por isso, né? Enfim, como é que essas comissões funcionam? Normalmente as comissões são de 30%. Então, você pegou R$100, um exemplo, né? Óbvio que não é R$100. Vamos botar 1.000, que tá mais bonito aí, tá um volume mais considerável. Então, você pegou R$1.000 de mercadoria. Se você vendeu R$500, ou seja, a metade, você ganha 30% desses R$500, que seriam R$150, tá? E devolve para ele o restante da mercadoria. Então, você sai de lá com R$150. É pouco? É pouco. É bem pouco diante do potencial que um negócio de semijoias pode te dar, tá? Mas tem gente que só se enquadra nesse tipo de negócio, porque não quer também correr risco de comprar o seu estoque, tá? Quando você passa a trazer o risco para você, quanto mais risco você tem, maior a sua lucratividade, tá? Lucratividade maior do que você que foi lá e pegou e não está correndo risco nenhum. Bom, então vamos lá, a gente falou de comissão, essas comissões às vezes variam, tá? Pode começar com 30 e até 50, dependendo da quantidade de peças que você vende ou o valor que você venda. Quanto mais você vender, maior a sua comissão. Isso vai depender do arranjo com o fornecedor, tá? Isso varia de fornecedor para fornecedor. Em média, 30% de comissão. Então, vamos lá. Vantagens de você trabalhar com semijoias consignadas. Vamos falar de vantagem. Depois a gente tem um monte de outras coisas, outros pontos para a gente considerar, né? Então, que vantagens são essas? O risco do negócio fica todo por conta do fornecedor. Você não tem risco, tá? Esse é o ponto principal. Então, se você é uma pessoa que tem medo de investir, se você, não vou fazer porque eu não sei se vai dar certo, ou seja, a tua cabeça ainda não tá voltada para o empreendedorismo, né? O bichinho do empreendedorismo ainda não te mordeu. Então você está com muito medo, muito receio, ou você não tem dinheiro de jeito nenhum para investir, você não tem um cartão para comprar as peças, ou você não tem um cheque pré-datado, enfim, tá numa situação muito difícil e a única maneira de você começar é com o consignado. Ok, não tem problema, começa com o consignado. É a melhor forma? Não é, mas se é a única que você pode agora, o importante é você começar, tá? Então, vamos considerar isso, a gente já falou bastante, o risco é do fornecedor. Outra vantagem, você não precisa investir em estoque, tá? Você vai lá, você vai pegar as peças dele, vendeu, chega no dia do acerto, você vai lá, troca, traz peças novas e você não precisa investir em estoque, tá bom? Você pode devolver tudo o que você não vendeu. Beleza, que você não vai ficar com estoque parado, isso é bom, né?
A manutenção das peças e a garantia são por conta do fornecedor. Você também não tem que trazer esse peso para você. Então, também é uma vantagem, é considerável, né? Você pode ter comissões escalonadas de acordo com as suas vendas. É aquilo que eu falei. Por exemplo, se você vendeu até R$1.000, você ganha... Exemplo, gente, cada fornecedor trabalha de um jeito. Você vendeu... se você vender até R$1.000, você ganha 30%. Se você vender acima de 1.500, você ganha 35%. Se vender acima de 2.000, ganha 40%. E aí, é isso aí. Quanto mais você vende, maior a comissão, tá? Você pode ter treinamentos do fornecedor. Você pode ter... prêmios, tem uma série de vantagens que ele pode te dar para te estimular a vender mais. Quanto mais você vender, maior vai ser o valor que você vai ganhar em termos de comissão e ele, óbvio, vai lucrar muito mais. Então, ele tem uma vantagem bem grande de fazer com que você venda mais, tá? O ideal seria esse, né? Ele te dá todo o estímulo para você vender mais até você se sentir preparada para depois você dar o seu grande passo. Bom, como é que você pode melhorar a sua lucratividade aí, né? É uma vantagem que você tem, dependendo do combinado com o fornecedor, você pode trocar as etiquetas. Eu até fiz um conteúdo essa semana que deu muito retorno, né? As pessoas se interessaram muito por esse tipo de... por essa abordagem que eu fiz, né? Você pode pegar... Você vai lá, recebe as peças com as etiquetas do fornecedor. Caso o fornecedor não se importe de você trocar as etiquetas, você pode colocar as suas etiquetas e precificar da maneira que você quiser, tá? Isso te faz ter um lucro maior. Por exemplo, se ele sugere que você venda uma peça a R$39, você pode, dependendo da peça, vai lá e coloca 45. E esse excedente de 39 para 45, que são R$6, ficam para você. Na hora de você prestar conta com ele, você não vai considerar esses R$6. Isso aí é uma parte sua. Ah, mas dá muito trabalho, como alguém me falou essa semana. Não dá tempo de fazer porque me dá muito trabalho. Claro que dá trabalho. E é trabalho que você está fazendo. Você não está aí para brincar, você está aí para trabalhar. Então é isso aí, chegou dele lá com 50 peças, você tira todas as etiquetas, coloca as suas etiquetas e trabalha com o preço que você quiser, tá? Isso tem uma série de vantagens ainda para você, porque a cliente que está comprando não sabe qual é a marca que ela está comprando. Então isso é muito bom para você. Você trabalhar, você tá com aquelas peças, enquanto aquelas peças estão com você, as peças são suas. Na hora de acertar é uma outra etapa do processo, tá? Então, trouxe as peças, estão aqui comigo, eu faço o que eu quiser com essas peças, tá? Eu troco as etiquetas na hora de devolver para o fornecedor, coloco as etiquetas de volta e entrego para ele. Ah, mas como é que eu vou saber qual etiqueta é de qual peça? Fotografa, né? Na hora que a peça chegar, coloca lá com a etiqueta, tira uma foto para você saber qual é a etiqueta daquela foto. Daquela peça. Vendeu, descarta a etiqueta. Se não vendeu, pega a etiqueta, coloca de novo e devolve para o fornecedor. Agora, se o fornecedor não permite que você faça isso com as peças dele, que você tire as etiquetas, aí é um complicador para você, né? Porque você fica... e a gente vai entrar agora nas desvantagens, a gente vai falar sobre isso, mas a primeira grande desvantagem é essa. Você... fica engessado, você não pode colocar um preço diferente do que o fornecedor sugere, porque geralmente o fornecedor já coloca o preço de venda na etiqueta dele. Então a cliente vai ver ali o preço de venda e você é obrigado a vender por aquele preço. Você não pode colocar um preço maior porque ela está vendo, né? E às vezes, quando você faz isso, você troca a etiqueta e o fornecedor não permite, quando você vai devolver, ele não quer pegar aquela peça de volta, porque não está com a etiqueta dele. O que ele pode pensar? Ela usou, né? Ela violou a minha etiqueta. Quem me garante que ela não saiu, foi para uma festa, usou a peça e está me devolvendo aqui usada? Então, você tem que se informar sobre isso antes de pegar essas peças para vender, tá? Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu não tenho autonomia para trabalhar e eu não gosto disso. Para mim não serve esse modelo, tá? Mas isso vai de acordo com o tipo, né, da vendedora, a personalidade da vendedora.
Então agora vamos falar das desvantagens de trabalhar com o consignado. Primeira é essa, de você ficar engessado com o preço que ele coloca nas etiquetas. A segunda grande desvantagem é que você que vende é que vai assumir as taxas de cartão, né? Então, se a sua margem já é apertada, imagina se você vai colocar a taxa de cartão em cima. Aí você fala, ah não, mas aí eu só vendo à vista. Quando você só vende à vista, você limita as suas vendas, porque tem muitas clientes que só gostam de comprar parcelado, né? E o fato dela comprar parcelado, você consegue fazer com que ela compre mais peças para poder parcelar, justamente para poder parcelar. Então, se você obriga a cliente a pagar à vista, provavelmente ela só vai comprar uma ou duas peças ali, porque tem que pagar logo, ou porque tem que pagar no máximo no mês seguinte, porque você tem que fazer o acerto com o fornecedor, tá? Então, isso eu acho que é extremamente complicado e te limita muito. Limita a tua lucratividade, tá? Você nunca vai conseguir dar grandes passos se você ficar engessada dessa maneira com os fornecedores de consignado. Bom, mais uma desvantagem é as exigências que o fornecedor pode fazer. Tem vários fornecedores que fazem exigências. Que exigências são essas? Pedir que você seja exclusiva dele. Então, se você está vendendo aquela marca, você não pode vender outra marca nenhuma. Então, isso é muito complicado, porque você fica limitada a tudo que ele te impõe. Você não cresce, né? Você não cresce em termos não expande o negócio, você não pode trabalhar com peças diferentes, então você é obrigada a trabalhar só com o que ele te oferece. Isso é péssimo, né? Então, eu acho que ninguém deve se condicionar a esse tipo de exigência. Se o fornecedor tiver poucas peças para te oferecer, você vai ficar limitado a ele também, né? Então, você chega lá, só tem 5 modelos de brinco, você tem encomenda de outro tipo de modelo e ele não tem, você vai ficar limitada e com isso você vai vender menos. Então, olha só quantas coisas que não é que te atrapalhem de ganhar a sua comissãozinha. Eu considero comissãozinha, tá? E vocês já vão entender por quê. Não é que te atrapalha ganhar a sua comissãozinha, mas ele não deixa que você cresça enquanto empreendedora e que você lucre com toda a possibilidade que a Semijoia traz para você, tá? E a gente também vai falar disso um pouquinho mais à frente. Bom, o que mais? Pode ser que o fornecedor tenha semijoias que não conectem com o seu público, que estejam desalinhadas com o seu público-alvo, né? Então, de repente, você está com algumas clientes que precisam de peças para festa e o seu fornecedor não tem, só tem peças para o dia a dia. Então, você vai deixar de vender para essas clientes porque ele não tem aquilo que elas querem. E o que acontece quando não tem o que as clientes querem? Elas vão procurar em outro lugar. E quando elas encontram outro lugar que tenha uma opção muito maior, é óbvio que elas vão comprar no outro lugar. E você vai perder venda e até perder clientes com isso. Então, isso é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. A gente, às vezes, não consegue fidelizar a cliente porque a gente não tem o que a cliente quer, tá? Então, tem que ficar muito atento em relação a isso. Mais uma coisa, né? Tuas clientes estão comprando com você e aí elas olham aquelas etiquetas. Então, na verdade, elas estão comprando de quem, gente? Elas estão comprando daquela determinada marca, não estão comprando de você, né? Olha quem tá chegando aí, a Luana, por exemplo, a Raquel. Então, não estão comprando da Raquel, estão comprando daquela marca Bela Semijoias. Elas não sabem, né? Elas não sabem o que a Raquel ou a Luana podem trazer de novidade, né? De variedade para elas, porque elas estão condicionadas àquela marca. Eu só compro Bela. Ou outras aí que vocês sempre falam, né? Aquelas marcas aí famosas que parece que colam feito chiclete. Então, você não tem a oportunidade de trazer valor para uma marca que seja sua. Você está sempre condicionada àquela marca. Então, você vai ser sempre a empregada daquela marca. Você não vai ter a possibilidade de ser a empreendedora. Aquela pessoa, aquela mulher que está inovando, que está criando a marca dela e está trazendo um conceito dela,
tá? Isso, você não precisa fabricar as suas peças para isso. Você pode comprar, analisar a sua marca, botar sua marca ali, sua marca pessoal na sua marca de semijoias, né? Então, isso é justamente isso que faz com que a gente expanda e a gente fature alto com as semijoias, a partir do momento que a gente tem a nossa marca. Eu, por exemplo, sempre comprei de diversos fornecedores, 5, 6, já cheguei a ter 15 fornecedores, o que eu nem recomendo. E no final das contas, qual era a marca que aparecia para as minhas clientes? Era Fernanda Semijoias. As clientes nunca souberam quem eram os meus fornecedores e não tinham que saber. Isso é um problema meu, são estratégias minhas do meu negócio. Então, eu comprava nos fornecedores, colocava as minhas tags, as minhas etiquetas e vendia para as minhas clientes. Assim que funciona. Com isso eu trazia valor, eu trazia novidade, eu tinha uma variedade muito grande de peças para atender a todas as clientes que me procuravam. Eu é que estava de frente, toda a responsabilidade do negócio era minha e não era do fornecedor, tá? Quando a gente traz a identidade visual do fornecedor de consignado, é ele que está aparecendo, não é você. Então, você vai ficar sempre presa a essa marca. Isso é péssimo, tá? Péssimo. E olha só, por mais que vocês busquem fornecedores de consignado, se essa for sua estratégia nesse momento, se essa é a maneira de você começar, quando você encontra um site de um fornecedor de consignado, é óbvio que você só vai encontrar nesse site, nessas informações, coisas que tragam vantagens para quem está comprando no consignado. Ele nunca vai te dar as desvantagens. Assim, o bom de você estar aqui no meu negócio Semijoia é que eu vou contar o que é para você. Não estou puxando a brasa para sardinha de ninguém, porque eu não tenho revendedoras, eu não vendo semijoias no atacado. Eu estou aqui para passar a minha experiência de empreendedora, de vendedora de semijoias para vocês. Então, eu estou completamente imparcial aqui, tá? Então, estou trazendo a visão nua e crua, a verdade sobre o negócio de semijoias no modelo consignado, tá? Se você chegar lá, ele só vai dizer coisas boas do modelo consignado. Ele jamais vai dizer que se você tiver a sua marca, a sua lucratividade... Ih, enrolei tudo agora. Se você tiver a sua marca, a sua lucratividade vai ser muito maior. Ele vai omitir esse fato de você o tempo inteiro. Ele vai omitir o fato de que você pode criar a sua marca e trazer valorização para sua marca e para sua marca pessoal. Nunca vai te falar isso, senão você vai bater suas asinhas e vai embora fazer o que precisa ser feito para ter a sua marca e ter uma lucratividade muito maior. E eu não tô desmerecendo o trabalho do fornecedor de consignado não, tá, gente? Não tô desmerecendo não, porque é o que eu falei lá no início, é ele quem tá com maior risco. Então é justo que ele ganhe mais nessa transação. Agora, você, enquanto empreendedora, é que tem que ficar atenta e entender que você tem a possibilidade nas suas mãos de ganhar muito mais. E ninguém pode fazer isso por você, tá? Eu tô aqui para te falar que você pode. Agora, se você, nesse momento, não tem coragem ou não tem condições de dar esse passo, ok, começa com consignado, que é melhor assim do que nada. Você vai estar ganhando menos, mas vai estar entrando um dinheirinho ali. Eu só não quero que você se conforme com esse dinheirinho que está entrando ali, tá? Porque pode entrar um dinheirão muito maior. Se você se arriscar um pouco, fizer o que tem que ser feito, porque não adianta se arriscar e ficar de braço cruzado, porque a cliente não vai bater na sua porta pedindo para passar o cartão dela. Você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Você tem que trabalhar, tá? E se você fizer, você tem um retorno muito maior. Bom, mas vamos continuar aqui com as desvantagens. Eu tô gostando aí que vocês estão colocando, já vou ler todos os comentários, tá? Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu acho bastante complicada para quem trabalha com consignado, tem uma marca famosa aí que toda hora eu recebo comentários em relação a ela, duas na verdade, uma começa com R e a outra com M, vocês já devem saber qual é, né? Também não estou desmerecendo as marcas, elas estão fazendo o trabalho delas, né? Honestamente, né? Então, não estou desmerecendo não. Eu só gosto de abrir os seus olhos para as possibilidades que você tem, se você for a dona da sua própria marca, tá? O que elas fazem, né?
elas vendem para muitas pessoas, então tem muitas revendedoras, né? E aí, você imagina, todo mundo traz aquela maleta, não sei lá como é que entregam, né? E todo mundo sabe que você vende a marca X, a outra revendedora vende a marca X, a outra revendedora vende a marca X, e aí a cliente tem a possibilidade de comparar os preços. Se você quer botar um pouquinho mais, ela tem exatamente ali a mesma peça para fazer a comparação. Né? O que eu fazia quando eu vendia essa marca R? Ela não vinha com o preço que tinha que ser vendido, eu colocava o preço que eu queria. Então eu pegava uma etiquetinha dessas autocolantes, colava lá o meu preço, e se eu tivesse que devolver a peça, não era consignado não, eu pagava, tá? Se eu tivesse que devolver, eu tirava a minha etiquetinha e devolvia com a etiqueta original deles, porque eles não aceitam peças que não estejam com a etiqueta grudada na peça, tá? Então a gente não pode tirar. Então você não pode ficar independente deles, né? Você tem que ficar sempre amarrado e isso me incomoda muito. Bom, quando você faz isso, você tem você dá a possibilidade da cliente comparar. Fica muito evidente ali a concorrência, né? Todo mundo igual. Então a cliente vai lá e compara. Não, mas a fulana vende mais barato. É a mesma marca, ela sabe que é a mesma mercadoria que está no seu mostruário, que está no mostruário da concorrente. Então ela vai lá e pode comparar o preço. Porque você está vendendo a mesma coisa, você não está agregando nenhum valor ali em cima da peça. Exatamente a mesma peça. Agora, se eu tenho uma marca independente, né? Vou lá no fornecedor, tem esse cordão de coração. Aí tem um outro que também tem um cordão de coração. E a minha concorrente comprou o outro. Então a gente pode comparar. Esse aqui tem mais pedra, aquele ali é mais pesado, aquele ali é mais vazado. E aí o preço da peça ele fica diluído no meio de tantas informações, porque as comparações não são as mesmas, tá? São peças diferentes. Então fica mais fácil para você. E até pode ser que a mesma peça igualzinha tenha uma quantidade de ouro em uma que na outra não tem. Então a minha que tem mais ouro se justifica que tenha um preço mais alto do que a outra. E isso tudo é argumento que você tem para apresentar para sua cliente para justificar o teu preço mais alto, tá? Então você, com pequenas coisas, você consegue trazer cada vez mais valorização para as tuas peças. E tem a outra desvantagem, né, que talvez seja a desvantagem mais importante no meio disso tudo, que é a lucratividade. Quando você compra peças, quando você pega, né, você faz uma parceria com o fornecedor de consignado, a sua margem de lucro é muito menor do que a dele. Então, isso com certeza é o ponto principal que dificulta, que não deixa você crescer enquanto empreendedora de semijoias. Você vai ficar toda a vida ali ganhando aquela merrequinha, vai ficar conformada com aquela merrequinha e vai continuar assim e não vai se desenvolver no mercado das semijoias, tá? Agora eu trouxe aqui umas dicas para passar para vocês, que caso seja essa seja a única maneira de você começar o seu negócio de semijoias, porque mesmo que as peças não sejam suas, é um negócio de semijoias sim, tá? Então, se essa for a única forma de você começar, eu trouxe aqui algumas dicas para te ajudar nesse processo, combinado? Então, vamos lá. É bom que você exija o contrato, como eu falei, né? O contrato, ele serve para você não ter dor de cabeça futura, né? Então, presta muita atenção em quais são as suas atribuições, né, nesse negócio, o que cabe a você, na devolução das peças, na maneira como as peças têm que ser devolvidas, nas comissões. Presta atenção para você depois falar, eu não sabia, tô arrependida, eu não sabia que era assim, tá? Então leia o contrato, se for o caso até demora mais lá para ver como é que é, ou pede o contrato para você ler depois e voltar para fazer a compra, mas preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Outra coisa, outra dica, né? Se certifique que essas semijoias que o fornecedor tá te dando seja exatamente o que ele está prometendo. Então, se ele está te prometendo uma qualidade, se ele está te prometendo uma reposição rápida, se ele está te prometendo variedade toda semana,
se certifica que é isso que acontece, porque às vezes você chega lá, você vai fazer uma parceria com ele, se compromete com as suas clientes de alguma forma e depois ele não pode cumprir o que ele combinou com você no início. Então preste atenção nisso para você depois não ficar de cara grande com as suas clientes, tá? Ele chega lá e você chega lá e ele fala: ah, não, meus colares têm 10 milésimos. Aí a cliente compra, usa, 2 dias depois volta com colar preto. E tudo o que você vender depois, tudo que você apresentar para ela depois, ela vai ficar com o pé atrás, ela vai desconfiar que o que vem de você não é bom. Então preste atenção nisso. Você pode queimar a sua marca antes mesmo de você construí-la, tá? Se você confiar no fornecedor, ele está dizendo para você que está te entregando uma mercadoria nos padrões que ele está combinando com você e depois chega lá e não é nada disso. Quebra um pino, quebra um pingente, né, que sai do anel e ele vai falar: não, isso aqui não é problema meu, isso aqui é mau uso, isso aqui não é problema de fabricação. Então se certifique que ele tá falando a verdade para você, cobra, grifa lá no contrato para depois você não ter problema, tá? Porque é uma das piores coisas que pode acontecer com você, a cliente deixar de acreditar no potencial das tuas peças, tá? E no momento em que você que está vendendo as peças para cliente, você está representando aquela marca. Por mais que depois você chegue, a peça deu problema, você chegue para cliente e fale: ah, não é mais aquela marca, é outra, mas ela vai falar: será que ela agora dessa vez está escolhendo bem? Será que ela sabe o que está fazendo ou vai me enrolar de novo? Então cuidado com isso, tá? Isso pode te queimar muito. Outra coisa, outra dica, terceira dica: verifique se as semijoias são rentáveis e alinhadas com o seu público-alvo, tá? Então vê se a lucratividade ali vai ser boa, se vai servir para você, se a comissão é suficiente para você, para manter os custos do negócio também, porque lembra que você vai ter que pagar taxa de cartão, pode ser que você tenha que pagar a embalagem. Quanto mais coisa o fornecedor te der, mais ele vai cobrar por isso, e a sua comissão vai ser cada vez menor. Então presta atenção nisso, tá? De repente ele vai te condicionar a você comprar umas embalagens com ele. Ah, não, tem que comprar as embalagens. E as embalagens dele custam 3 vezes mais do que se você fosse comprar do lado de fora, em outro fornecedor. Então fica atenta para não te enrolarem ao ponto de você ter que comprar tudo com eles, tá? Eu conheço fornecedor que tem mostruário também. Então, como é que ele vai conseguir bons preços de mostruário se o forte dele é semijoia? Vai acabar te vendendo um mostruário muito mais caro do que realmente custa. Então, presta atenção, porque senão os teus lucros vão ficar cada vez mais minguados, tá? E daqui a pouco não vai mais valer a pena. Você vai ficar trocando 6 por meia dúzia, ainda vai gastar para ir lá ou pagar frete para receber essa mercadoria. Então, toma cuidado com isso, tá? Outra dica: na hora de você escolher esses fornecedores para fazer parceria, faça uma pesquisa muito detalhada. Escreve lá vários pontos, tá? Se você tem que pagar frete, ou se você tem que gastar com transporte para ir lá, quanto é a comissão nessa faixa de venda, na outra faixa de venda, qual é a comissão, o que ele me fornece? Ele me fornece embalagem, ele me fornece máquina de cartão para eu não ter que pagar as taxas, vê o que ele vai oferecer para você, tá? Hoje em dia tem uma variedade muito grande de fornecedores, você não precisa ficar na mão de ninguém. Então, se for o caso de parceria com algum fornecedor em consignado, presta atenção para você não sair no prejuízo logo de cara, tá bom? Então, agora vamos passar por uma fase onde eu tô trazendo aqui alguns cuidados, né, que você tem que tomar. Eu dei dicas, agora tem assim uns cuidados que são mais fortes aqui que você deve, tá? Para não ficar muito ruim para você. Já falei um pouco em alguns momentos, mas eu vou reiterar isso. As vendas consignadas trazem junto um ponto que pode te limitar, que é o comodismo e o conformismo, além daquilo tudo que eu falei antes, né? De questão de mercadoria, de escolha de mercadoria, de comissões, etc. O que eu tô falando quanto a comodismo e conformismo? O comodismo é o seguinte: você vai lá todo mês, pega a peça, acerta lá as peças que você vendeu,
fica ali com o seu dinheirinho e você não tem que esquentar muito a cabeça. Mês que vem você vai lá de novo, faz outro acerto, traz umas novas peças, vende um pouquinho e tá tudo bem. Você já entrou naquele ritmo de ganhar merrequinha, de não ter trabalho, sabe? Teu trabalho ali é mínimo, é pegar, mostrar para os clientes, voltar lá e você vai passando aquele período morno da tua vida, né? Onde você não aparece, onde você não desabrocha enquanto empreendedora, onde não entra um dinheiro na tua vida que vai fazer diferença para você. Então, muito cuidado com isso. Já falei e vou falar de novo, eu não sou contra o consignado, eu sou contra você se acomodar, tá? O consignado, ele pode ser a única maneira de você começar um negócio de semijoias. Vai dizer que você, vamos supor que você está com o nome sujo, que você não tem de jeito nenhum cartão para ir lá e comprar as suas peças. Então, o consignado, ele pode ser aquele trampolim para você juntar um dinheiro para aí sim comprar as suas peças. E isso vai fazer toda a diferença na sua lucratividade, tá? E o que é o conformismo? É você se conformar com essa situação de ganhar ali R$300 por mês. Olha só, se o salário mínimo é 1.300 e pouco, você vai lá e ganha R$300. Não tá ganhando nem meio salário mínimo, é isso mesmo que você quer pra tua vida? A gente pode muito mais do que isso, né? Inclusive, a gente passou pelas 3 lives de carnaval aí, que foi pra gente dar essa chacoalhada e entender que a gente pode muito mais do que isso, que a gente é capaz de conseguir mais do que isso. Então, cuidado com o conformismo e o comodismo, tá? Toma cuidado com isso. Não quero isso pra vida de vocês, não. Se você se acostuma com esse tipo de situação, vai impedir que você tenha a sua marca, a sua própria marca de semijoias, né? E aí, esses 5 mil que eu falo que dá pra faturar, vocês já viram aí que tem alunas minhas que faturam muito mais do que isso, vocês não vão conseguir chegar nesse tipo de negócio, tá? O consignado não serve para isso, não vai te deixar ultrapassar esse patamar, você vai ficar sempre ali no pouquinho, tá bom? Então, se você tem ambições maiores enquanto empreendedora de semijoias, o consignado não é para você. Combinado? Eu fiz aqui um exemplo para trazer para vocês entenderem na prática como é que o consignado funciona. Então, vamos supor, eu nem coloquei minhas pulseiras aqui hoje. Vamos supor que você pegou lá uma pulseira que custe R$40 para você vender para sua cliente. A sua cliente vai pagar R$40 por essa pulseira, tá? E a sua comissão seja de 35%. Fiquei na média, tá, gente? Entre 30 e 40, botei os 35 pra gente poder entender isso, essa coisa fazer sentido. Então, se você vende essa pulseira por R$40 e você tem 35% de comissão aí, você fica com R$14. E você vai pagar ao fornecedor R$26, tá? E, presta atenção agora. Se a pulseira fosse da sua marca, você ficaria com os R$26 e R$14 seria o custo da peça. Sendo que, óbvio, que o fornecedor, para ele, não custou R$14, custou muito menos, tá? Então, é essa reflexão que eu quero que vocês fiquem para vocês entenderem como é que você pode ganhar muito mais, praticamente o dobro do que você ganharia com o consignado se você tivesse a sua marca, tá? Então, se hoje você não pode tomar essa decisão, vai pensando o que é que você pode fazer para melhorar, tá? E vai se esquematizando, sempre se esquematizando, não é só pensando, né, o que pode fazer, vai se programando para você dar espaço na sua vida, para você ter uma lucratividade muito maior com as semijoias. E agora eu vou voltar então e vou ler todos os comentários que vocês fizeram e tirar suas dúvidas quanto à venda consignada de semijoias, tá? E se você quiser me perguntar alguma coisa, aproveita que a hora é essa. Então, vamos lá. E amanhã, gente, amanhã não tem live, tá? Porque amanhã é dia de fazer as mentorias em grupo com as alunas. Então, amanhã a gente tem 2 mentorias com as alunas. Então, deixa eu beber uma água aqui e ver os comentários de vocês. Então, vamos lá. Todo mundo falando que o fornecedor que ficava com a parte maior do lucro. Que foi uma pergunta que eu fiz.
A Semijoias Moda Feminina tá falando que trabalhou muito com o consignado, só dava o lucro para eles. Pois é. A Tati tá falando que é correto. É uma nota promissória, quando a gente falou que podia ser contrato ou nota promissória, né? Eles fazem as duas coisas. Eu hoje em dia não sei como é que tá funcionando, mas normalmente era assim, eles têm que ter alguma garantia da mercadoria que vocês estão trazendo, né? A Tati está falando, para quem está começando, melhor comprar as peças já banhadas? Na minha opinião, sim, tá, Tati? Porque é uma forma de você validar o negócio. E aí chega num ponto que você está vendendo bem, que você tem muitas clientes, já tem um dinheiro para investir, você passa para banhar as suas peças. Mas para banhar as suas peças, você precisa de um investimento muito maior, tá? E aí vai que você ainda não acaba ficando com o estoque encalhado. Aí é um problema, né? Já pode falir logo no início. A Mari, as que eu vendo tem o nome da marca nas próprias peças. Deixa eu ver. A Mari tá falando que não consegue vender à vista. A Elisa tá falando que só consegue vender no fiado. Isso dá margem para uma outra live, gente. Às vezes o fiado não é tão ruim quanto vocês imaginam, né? O ideal seria vender tudo no cartão, mas às vezes a gente não tem público para isso. Adriana, a vantagem é que você não tem estoque parado e a desvantagem é que o lucro é pouco. Pois é. Mas olha só, Adriana, se a gente aplicar estratégias de venda bem alinhadas, bem organizadas, né? Bem feitas, a gente também não fica com estoque parado não, tá? Micaela, já trabalhei com consignado e hoje trabalho com a minha marca própria. Evoluí e a minha lucratividade está bem melhor. Não tenho dúvida, Micaela, que isso aconteça. Não tenho dúvida. É isso aí. Teve coragem, né? Coragem é situação, né? Você se estruturou para ter a sua marca e é isso que tem que ser feito mesmo. Semijoias Moda Feminina. Eu hoje já compro as minhas peças. Que ótimo. É isso aí, gente. É isso aí. Então, voltando para fechar, né? Se é a única maneira de você começar, vai lá e começa no consignado. Mas não se acomoda, não fica ali procrastinando e perdendo tempo e vai procurar a sua própria marca, tá? É a melhor coisa que vocês podem fazer para aumentar realmente a sua lucratividade, fazer diferença na sua vida, né, gente? Mixaria, não dá. A gente não vai começar um negócio, se comprometer, ter trabalho com cliente, tudo pra gente ficar ganhando mixaria. Para com isso. Deixa que você faça o que tem que ser feito. E dá trabalho. Não é molinho, não. Mas dá, tá? Adriana, vem o Dia das Mulheres aí. Você bem que podia fazer uma live pra gente sobre esse tema. Estou sem ideias de fazer campanha. Sim, já tá tudo pronto lá com as minhas alunas. Já estão fazendo... já estão com presentes prontos e tudo para dar para as clientes. E a gente pode fazer um monte de coisa assim. Vamos sim fazer uma live sobre isso. Então, minha gente, é isso. Vamos terminando aqui a nossa live. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. É sempre muito bom a gente dividir conhecimento e poder ajudar, né? E também vir de vocês o conhecimento, a experiência de vocês. Isso é muito rico para os dois lados, né? Para mim e para vocês. Então, eu quero deixar um super beijo para vocês. Oficialmente está aberta a temporada de vendas a partir de segunda-feira, já que acabou o carnaval. Vamos embora com tudo, vamos fazer diferença na nossa vida com as semijoias, tá? Contem comigo para o que vocês precisarem. Um beijo, tchau, tchau.